Bom dia! Mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã nós vamos meditar em Números do capítulo 25 ao capítulo 28, e que nesse dia 12 de fevereiro a paz do Senhor seja sobre você nesta manhã. E ontem nós finalizamos, aprendendo bastante com Balaão, a Balaão nos ensina a ter um coração obediente, um coração que não se corrompe com dinheiro, com status, com bajulação, um coração, temente a Deus, e que mesmo quando muitas vezes vamos nos desviar, Deus intervém no nosso caminho. Foi assim que ele fez com Balaão, para que Balaão não pegasse um caminho que fosse desastroso e desagradasse a Deus. E aí hoje nós vamos ver que Moabe se corrompe Israel. Como que isso aconteceu? Eles estavam acampados em Sitim e os homens de Israel começaram a manter relações sexuais com as mulheres moabitas da região. Essas mulheres convidaram eles para os sacrifícios aos seus deuses e o povo participou de festa, adoração ao deus de Moabe. Assim, os israelitas prestaram culto a Baal, que era o deus dos moabitas, em Peor, e a ira do Senhor se acendeu contra o povo. Então, Deus ele era, muito categórico, por isso que havia uma ordenança: quando vocês conquistarem uma região, uma terra, destrua tudo. Para quê? Para que houvesse o cuidado daquele povo, não se corromper com os costumes, com os deuses, daquela nação conquistada. E aí, exatamente isso que aconteceu, O povo se corrompeu e começaram a oferecer, fazer cultos e oferecer ofertas ao Deus de Baal, E o Senhor se indignou com isso e ele disse a Moisés: prenda todos os chefes do povo e execute eles diante do Senhor em plena luz do dia, para que a sua ira ardente se afaste de Israel. Então Moisés ordenou aos juízes de Israel: cada um de vocês executará os homens sob sua autoridade que participaram do culto a Baal. Então eles eram alertados em relação a isso, E aí teve um episódio assim que foi a gota d'água. O texto fala aqui no próprio capítulo 25, no versículo 6, que nesse momento que Moisés está dando instrução, enquanto todos choravam à entrada da tenda do encontro, um israelita levou para dentro da sua tenda uma mulher midianita diante dos olhos de Moisés. Ou seja, parece que ele fez de propósito. Ele pegou uma mulher midianita e carregou para dentro da sua tenda, E aí, mesmo diante dos alertas, E quando isso aconteceu, o texto fala que Finéias, que era filho de Eleazar, Ou seja, Finéias era neto de Arão, filho de Eleazar, filho de Arão. Disse que ele se levantou e saiu do meio do povo, pegou uma lança, correu atrás do homem até o interior da sua tenda e atravessou o corpo do homem e da mulher na altura do estômago. E o texto fala que a praga contra os israelitas cessou. Só que a esta altura, 24.000 pessoas haviam morrido. Olha só. Então, toda vez que o povo pecava, blasfemava contra Deus, vinha sobre eles praga, vinha sobre eles doença, e nós podemos ver reiteradamente isso acontecer, sabe? Parece que o povo não aprendia, Então você percebe que o povo, como eu falei ontem, está dando volta no deserto. Já havia uma sentença que aquela geração ia morrer no deserto, que não ia entrar na terra prometida,
prometida, e eles continuam tendo o mesmo tipo de prática, as mesmas murmurações, as mesmas blasfêmias, as mesmas contendas, as mesmas afrontas, coisas que eles sabiam que era abominável aos olhos de Deus, eles estavam fazendo. E aí, agora, o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Elezer, neto do sacerdote Arão, afastou a minha ira dos israelitas, ao demonstrar tamanho zelo por mim no meio deles, evitando que eu destruísse todo o povo de Israel com o meu zelo. Agora diga-lhe que faço com ele a minha aliança especial de paz. Então, a atitude deste jovem chamado Finéias livrou muitos israelitas da morte. E a atitude dele fez com que Deus celebrasse com ele e a descendência dele como diz aqui o texto, uma aliança de paz. Que coisa linda, né? A atitude desse rapaz. E aí, isso permitiu com que Finéias e seus descendentes tivessem o direito de permanecer na ordem sacerdotal, né? E aí fala quem foi o homem morto, né? O israelita morto e a mulher midianita, né? E aí o Senhor disse: olha, chega, vocês vão atacar os midianitas, é a próxima terra aí que vocês vão conquistar, vocês ataquem, né? Porque eles já enganaram vocês, eles já corromperam o povo, né? Então não tem mais o que ser feito aqui. E aí, no capítulo 26, nós temos o segundo censo. Lembra que quando nós começamos o livro de Números, eu falei que o livro de Números, ele levava esse nome justamente, né, porque havia censos que foram realizados? Isso. Agora nós vamos ter um segundo censo dos soldados de Israel. O primeiro censo foi lá em Números 1, e agora nós vamos ter um segundo censo. E nós vamos comparar o censo lá de Números 1 e o censo aqui do capítulo 26. Do capítulo 1 ao capítulo 26, muita história nós tivemos. Muitas mortes, né? Muitas murmurações, muitas blasfêmias, doença, praga, muita coisa cometeu esse povo. E aí agora Deus vem e diz: olha, vamos fazer um censo, né? Depois que a praga cessou, o Senhor disse a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão: realize um censo de toda a comunidade de Israel de acordo com as suas famílias, faça uma lista de todos os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra. Então vamos agora ver como é que ficou esse censo, né? E essa lista era de todos os homens de Israel de 20 anos para cima, né? Conforme aquilo que Deus tinha ordenado a Moisés. E aí nós vamos começar com a tribo de Rubens, igualzinho tá lá no capítulo 1 de Números, né? Então, na tribo de Rubens foram totalizados 43.730. Houve uma baixa na tribo de Rubens, porque lá em Números 1, eles tinham 46.500. Depois foi a tribo de Simeão. A tribo de Simeão, eles tinham 22.200 nesse censo. No censo anterior, eles tinham 59.300, muita diferença aqui, né? Aí nós vamos para a tribo de Gade. A tribo de Gade fizeram as contas e encontraram 40.500 homens. No censo anterior era 45.600, uma grande defasagem também. Na tribo de Judá, eles tinham 76.500 nesse censo. No censo anterior, eles tinham 74.600. Então, aqui, a tribo de Judá teve um aumento na quantidade de homens prontos para a guerra. Depois disso, nós temos a tribo de Issacar. No censo agora, tinha 64.300. No censo anterior, tinha 54.400. Então, na tribo de Issacar também houve um aumento. Tribo de Zebulon, eles
tem agora 60.500 e eles tinham 57.400. Também aqui nós tivemos um aumento. A tribo de Manassés, eles têm agora 52.700. Sabe quanto eles tinham? 32.200. Essa tribo teve um aumento muito significativo de homens prontos para a guerra. Tribo de Efraim, eles tinham 32.000. Agora, sabe quanto eles tinham antes? 40.500. Então, teve uma baixa de homens aqui. Aí, tribo de Benjamim, eles passaram a ter 45.600, no censo anterior tinha 35.400, também teve um aumento muito significativo. E aí a tribo de Dan, eles têm agora 64.400 e eles tinham 62.700, uma baixa. Tribo de Assé, eles têm agora 53.400 e eles tinham 41.500. Tribo de Naphtali, 45.000 é o que eles têm e eles tinham 53.400. E aí o resultado geral desse censo, algumas você viu, teve um aumento, outros tiveram queda. Mas o resultado final, nesse censo agora, eles contabilizaram 601.730 homens. No censo anterior, eles tinham 603.550 homens. Então, nós tivemos uma baixa, né, de homens do censo anterior para o censo da agora, né? E aí, nós vamos ter também o censo da tribo de Levi, que teve lá no capítulo 4. E da tribo de Levi, Números 3:39. No censo anterior, eles tinham 22.000. Nesse atual censo, eles tinham 23.000. Então, nós tivemos também um aumento aqui na tribo de Levi. E aí, nós temos um episódio de discussão de herança, que é as filhas de Zelofeade. Né? Esse homem morreu no deserto, não tinha filhos, somente filhas. E na hora de repartir, né, porque Deus tinha dito a Moisés, começa já a dividir as terras de acordo com o número do levantamento do censo que você fez. A tribo que tiver mais gente vai receber um território maior. Tribo que tiver menos vai receber um território menor, né? E aí, na hora de fazer essa divisão, essas mulheres, elas foram até Moisés, né? Requerendo essa herança, porque a herança era dada para os homens, né? E aí elas disseram, nosso pai morreu, nós temos direito a essa herança. E aí Moisés leva o caso ao Senhor. E eu digo que aqui nós temos a nossa primeira jurisprudência, o nosso primeiro precedente de herança, né, para as mulheres. E Deus disse para ela, é justo que elas recebam a herança do pai. E essas mulheres receberam, né? E através disso, da atitude delas, Deus deu uma ordenância e instruiu a Moisés o que ele deveria fazer nesses casos, nos casos onde, né, o homem morresse, não deixasse filhos, né? As heranças deveriam ir para as filhas mulheres, tá? Então, nós temos depois as ofertas diárias, né? As ofertas de Páscoa, a oferta das trombetas, da festa das colheitas, ofertas das cabanas, da festa das cabanas, e depois a lei a respeito do juramento. Deixa eu orar por você. Senhor, eu quero abençoar a vida do meu irmão e da minha irmã e te agradecer, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Muito obrigada, Senhor. Nós queremos te agradecer em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.